E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória nessa manhã, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Semeando em tempo de crise, devocional número 100 do livro Devocionais Selecionados do pastor João Neves. Quero dedicar esse devocional e orar com você nesta manhã. Semeando em tempo de crise, semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Isaque é herdeiro de Abraão. Havia fome na terra e o Senhor o orientou a não descer para o Egito, mas à terra dos filisteus, à terra dos inimigos, para sobreviver. Enquanto todos estavam em crise, Isaque colhia 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. Podemos aprender algumas lições com Isaque. Nossa prosperidade não depende da crise, depende de quem nós somos. Identidade. Não depende de onde estamos, Gerar, terra dos filisteus, mas de onde nós viemos, de Israel. A nossa prosperidade não depende da habilidade, depende da obediência. Não depende de ser filho da terra, mas de ser filho da promessa. Não depende das circunstâncias, depende da fé. Não depende de ser, mas de crer. O segredo de Isaque é que ele era filho do pai da fé. Ele subiu ao Monte Moriá com o velho Abraão, quando o mesmo estava disposto a sacrificá-lo. Mas na metade da montanha, deixou os empregados e disse pela fé aos seus empregados no Monte Moriá: eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Aleluia. Se você é filho de Abraão pela fé, como disse o apóstolo Paulo, então as promessas de Isaque estão sobre ti. Vamos semear em missões, na obra do Senhor, na obra social. Vamos semear no reino de Deus. Certamente, assim como Isaque, colheremos 100 medidas, 100 com C, e receberemos bênçãos 100 com S, 100 medidas, porque o Senhor deseja nos abençoar. Vamos orar, e eu estou crendo que 2025 nós vamos receber porção dobrada. No meio da crise, vamos cavar poços e os nossos poços vão jorrar água viva. Os inimigos vão se admirar, porque nós vamos orar para prosperar em tempo de crise. Pastor, isso é doutrina da prosperidade? Não, é doutrina da fé. É doutrina para quem crê, para quem é filho de Abraão pela fé. Isaque semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Vamos orar para o Senhor nos dar 100 medidas nesse ano, 100 com C, e nos dar bênção 100 com S, 100 medidas. Aleluia. Que assim seja, que nós venhamos prosperar em tempo de crise, assim como
Isaac prosperou. Senhor Deus, nesta manhã eu quero apresentar cada um dos teus filhos, aqueles que creem na tua palavra, aqueles que creem na tua promessa, aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Queremos declarar que esse ano de 2025, Senhor, é um ano de bênção. Apesar da crise mundial, apesar das expectativas financeiras não serem boas, nem no Brasil e nem em outras partes do mundo. Vemos tempos de guerra, tempos difíceis, tempos de crise, como Isaac vivia. Mas o Senhor reservou um povo inimigo de Israel para preservar a vida do teu filho. Assim como José prosperou no Egito, assim como Abraão prosperou no Egito, Isaac prosperou entre os filisteus. Semeou em tempo de crise e o Senhor lhe deu vitória. Eu quero, Senhor, acreditar que o Senhor também vai nos conceder esta vitória. O Senhor também vai nos abençoar em meio a essa crise. Que o Senhor vai nos abençoar em meio às dificuldades, em meio à alta do dólar, em meio às crises sociais, políticas, econômicas, para que os outros saibam, os inimigos saibam, os incrédulos saibam, que foi um milagre, não apenas o esforço de Isaac. Cada um dos teus filhos que ora comigo nesta manhã é um Isaac, é uma Isaac, e eu entrego em tuas mãos a vida dos teus filhos. Isaac somente orou como Abraão lhe ensinou, e cuidou da sua vida, da sua esposa. O rei viu ele brincando com sua mulher. Ele cuidava da sua família, e ele trabalhava na hora certa com os seus funcionários. Cada poço que ele cavava, o Senhor abençoava. E a sua sementeira, a sua semeadura gerou 100 vezes mais, 100 medidas. E eu quero crer que nesse ano receberemos porção dobrada, frutos grandes, bênçãos sobrenaturais. Aquilo que o olho não viu, aleluia, que o ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para nós. Aleluia, o Senhor tem coisas grandes para nós. Nesse ano de 2025, eu sinto pela fé que o Senhor tem coisas reservadas para nós. O que os olhos não viram e nem chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para nós. E eu quero tomar posse da bênção de Isaac. Observa, Pai, a semeadura dos teus filhos. Recebe aí, Senhor, esse teu filho que semeia o dízimo na tua casa, as ofertas. Recebe aí, Senhor, a tua filha que abençoa a tua obra, que cuida dos obreiros, que cuida da casa do Senhor, está semeando. E a tua palavra diz: lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. E o pão ali é o trigo, é a semente. Ele lança a semente e vai colher o pão tempos depois. Senhor, vamos semear em tempo de crise. E neste mesmo ano, porque a palavra diz, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Não é o ano que vem. Nós queremos orar, Senhor, por esse ano, para semear e colher. Semear e colher 100 vezes mais, 100 com C. E bênção sem medida, 100 com S. Assim nós cremos, assim nós oramos. E assim nós declaramos a vitória, Senhor, de todo aquele que crê. Guarda a nossa casa, a nossa família, abençoe a nação de Israel. Guarda a cidade amada, a cidade de Jerusalém. E nos faz frutificar em abundância, para a glória do teu nome.
nos dá frutos novos, como a vara de Arão que floresceu e deu frutos, deu renovos, deu amêndoas, e venhamos florescer tanto espiritualmente como materialmente, e venhamos nos destacar das demais pessoas. Aqueles que são empresários vão se destacar dos demais empresários. Aqueles que são militares vão se destacar dos seus pares. E o Senhor há de trazer vitória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre nós. Nós assim oramos, e eu oro agradecido, certo da vitória, declarando que esse novo ano que se iniciou seja um ano de prosperidade, de bênção sobre nós e sobre a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Bom dia, paz seja convosco. Aleluia.